I would just like to briefly introduce our moderators today, Professor Jorge Wichmann and Dr. Daniela Diaz-Ortega. Dr. Jorge Wichmann is a professor of moral philosophy at the Universidad Autónoma de Madrid. He is a poet and a longtime participant in social and environmental movements in Spain, as well as being the coordinator of the previous first Congress of Ecological Humanities. As well, welcoming Dr. Daniela Diaz, but first we would like to hear, Dr. Daniela Diaz is a Brazilian archaeologist and a PhD student at the Culture, Archaeology, and Socio-Ecological Dynamics Research Group at UPF. They will introduce our keynote speaker, Brazilian journalist and multiple award winner, Eliane Brum. Thank you. Es un placer y un honor recibir a Eliane Brum en este segundo Congreso Internacional de Humanidades Ecológicas. Ella es escritora, periodista, una periodista multipremiada, hay que decir, brasileña, nacida en el sur de Brasil, Río Grande do Sul, Río Grande del Sur, en Ijuí, en el año 66. Y es también cofundadora de una de las iniciativas de periodismo desde abajo, de periodismo alternativo pues más importantes, yo creo, en los últimos años, la plataforma Sumauma, que se lanzó en 2022 para contar historias que ocurren en la Amazonía y en otras partes del planeta desde la selva y con la perspectiva de sus diversos pueblos. En 2017 tomó una decisión muy importante, transformadora también para ella, marchar a trabajar y vivir en Altamira, en plena selva amazónica, en la región del Xingu Medio, uno de los núcleos de destrucción de la selva, primera línea de uno de los combates, conflictos, luchas más importantes de nuestro tiempo. Allí Eliane pues, ha manifestado, allí y antes también de este último periodo, pues, un coraje civil y político impresionante. Nos ha seguido entregando muestras de su rigor analítico, pues, con un trabajo constante, y hemos podido apreciar en ella, diría yo, pues una conciencia moral realmente a la altura de las circunstancias, ¿no? Con amigos y compañeros en esa lucha como Eduardo Neves o Ailton Krenak nos ha mostrado Amazonia como centro del mundo. Esto está recogido en un libro que es imposible recomendar demasiado, ¿no? Que se publicó en castellano también, ha salido en muchas lenguas, pero en castellano está en la editorial Salamandra, ¿no? La Amazonia, publicado hace 2 años. En algún punto de este texto, Eliane dice que ella escribe sobre cómo hacer posible la vida pese a todas las formas de muerte. Eliane, gracias por el esfuerzo de venir y sobre todo por las enseñanzas, las luchas y las resistencias. Muchas gracias, Jorge. Buenos días. Es un honor, un gran honor estar aquí con ustedes, porque pienso que aquí están personas que luchan y es muy bueno estar con personas que luchan. Y esta programación está increíble y tengo dificultad de elegir qué voy a asistir después. Muchas gracias a Jorge, a Bea, a Daniela y a todos que hicieron posible este encuentro. Muchas gracias por terme invitado. Como pueden ver, el castellano no es mi lengua, yo hablo portugués, entonces pido paciencia con mis errores en castellano.
Y bueno, necesito, por deber e por deseo, abrir esta conferência dizendo que lutar contra o colapso da vida na Terra, do clima e da biodiversidade é também, neste momento, detener a Israel. Impedir que Israel continue seu genocídio em Gaza. E não só porque a guerra é um terrível emissor de gases que calientam o planeta, al igual que destrutor de sumideiros de carbono, sino porque lutar contra o colapso é lutar radicalmente contra a extinção. E lutar radicalmente contra a extinção é lutar contra a extinção de todos. Não há uma luta e outra luta, debate e outro debate. É a mesma luta, é o mesmo debate. Para quienes necessitam definições e se definem como ecologistas ou activistas climáticos, não se pode ser realmente ecologista ou ativista climático, neste momento, sem lutar para detener a Benjamin Netanyahu e suas forças de aniquilação, a Vladimir Putin e suas forças de aniquilação, a Donald Trump e suas forças de aniquilação. Quando a jovem sueca Greta Thunberg se une à Flotilha de la Libertad para chamar a atenção do mundo sobre o genocídio que comete Israel em Gaza, lo que hace é recomponer esta relação indissociável entre clima e extermínio, entre ecologia e extermínio. Por recolocar a radicalidade da luta contra a extinção, la ataca violentamente a extrema-direita, sim, pero também os liberais que se autodeclaram progressistas. Greta também tem esta capacidade, exponer similitudes donde conviene ver solo diferenças. Quero dizer que todos os genocídios são ecocídios e todos os etnocídios são ecocídios. Não tem nenhum sentido seguir separando a natureza do humano, como tampouco lo tiene separar a natureza de la cultura. Lo que sucede em Gaza hoje é ecocídio. Compartimentar as lutas é acatar a lógica do capitalismo, é deixar-se capturar por el capitalismo. Nesta conferência, vou tratar o capitalismo como lenguaje, porque assim é como eu entendo o capitalismo. E que é lenguaje neste contexto? É a forma como nos entendemos e entendemos ao outro. É nossa compreensão do mundo, é nossa forma de vida, é a própria compreensão de nosso existir. É quase como outro ADN, pero afortunadamente uno que podemos cambiar. O capitalismo, desde que começou a esboçar-se há pouco mais de 500 anos, se ha ido infiltrando como lenguaje em nossos corpos de forma tão competente que, incluso quando creemos combatir-lo, a menudo lo reafirmamos, confundindo lo que são nossos corpos com o lenguaje que ha inoculado o capitalismo em nossos corpos. Por isso, lo que vou a defender hoje aqui é que o desafio que nos parece uma enormidade, el de contener o calentamiento global, é pequeno frente a lo que devemos fazer. Detener a produção de combustíveis fósseis, petróleo, carbono e gás natural, en este mundo movido ya no por los señores de la guerra, sino por los CEO de la guerra, parece quase uma missão impossível, pero é fácil comparado com lo que devemos fazer. Lo que devemos fazer para ter realmente uma oportunidade é muito mais difícil.
Temos que convertir-nos em outro linguagem. E muito rapidamente, porque o colapso se está acelerando. Necessitamos desinfectar nossos corpos de linguagem do capitalismo. E a muitos isso les parecerá como se arrancaram um órgano ou um membro sem anestesia. Para que quede mais claro o que defendo, les invito a recorrer comigo algo mais de 500 anos em uns minutos. Um trayecto que começa quando as carabelas de los invasores europeus desembarcaram em lo que llamarían América. Pero que mueve estas caravelas? La búsqueda de algum tipo de riqueza é a resposta óbvia. Pero lo que estrutura essa búsqueda, lo que la legitima, é a ideologia segundo a qual o homem é o centro do universo ou da criação. Uma ideologia de la que o cristianismo é profundamente responsável. O homem era o centro, o mundo se havia hecho para ele, todos os outros seres haviam sido invocados para servir-lhe. A esto se chamaria mais tarde antropocentrismo. E la era em la que o homem se convierte em uma força capaz de alterar a forma e o clima do planeta se chamaria antropoceno. Há pouco mais de 500 anos, o cristianismo também zarpou em carabelas para acabar com cosmogonias em las que o equilíbrio era uma cuidadosa mediação cotidiana e a natureza não era sino uno mismo. Assim que quando os antepassados de los espanhóis e los portugueses pisaram en el cuerpo vivo de la tierra, no solo infiltraram vírus e bactérias, sino também linguagem. O antropocentrismo é uma vocal de linguagem que inocularam os colonizadores, é uma vocal do capitalismo. Lo que empezava ali, com a legada de las carabelas a uma terra habitada por pueblos originários, era a imposição de la separação entre o homem e a natureza. Homem, não humano. A eleição de la palavra deliberada. Todos os outros seres eram comercializáveis ou, se não podiam comercializar-se, desecháveis. Todos os outros seres eram mercancias. A natureza se convierte então em outro corpo, separado de nós outros. Outro corpo que invadir, dominar, explotar e vaciar. Outro corpo que monetizar, mercantilizar e comercializar. O colonialismo é outra vocal de linguagem capitalista. Empezava ali a violenta transfiguração da realidade e da imaginação. Já não havia corpos coletivos, intercambiáveis e interdependentes, sino uma coisa hecha para extrair outras coisas. Uma mercancia para extrair mercancias. Ouro, plata, madeira, açúcar, cálcio, café, carnes, soja, aceite de palma, lítio, cassiterita, mineral de hierro, agora créditos de carbono. O mundo colonial é a violenta imposição de um entendimento equivocado. Lo que ali se impuso daria lugar a lo que os livros de história chamam revolução industrial e a la consolidação do capitalismo. Lo que ali se impuso a fuego e pólvora conduziria ao calentamento global e a los fenômenos climáticos extremos que ameaçam al hombre e a muitas outras gentes de extinção. A fundação de todo o mundo colonial foi a imposição do fim do pensamento e a instalação de equívoco. Lo que empezaron a hacer los hombres europeus enquanto metieron sus botas y sus cuerpos infectados en los vientres de arena de las playas, sus penes sifilíticos en las vaginas de las mujeres originarias, foi construir ruínas. Países como Brasil se construíram sobre las ruínas de los cuerpos de los pueblos indígenas, sobre las ruínas de los cuerpos de los africanos sequestrados de sus territórios, sobre as ruínas de los cuerpos de outros humanos que chamamos animais, plantas
hongos. Aqui conviene hacer um parênteses. Los humanos, para muitos pueblos originários, não se restringen a nossa espécie. Também são hongos, piedras, animais, plantas, rios e montanhas. Todos são humanos. Assim que está el hombre e estão los humanos. Al separar-se de la naturaleza, el hombre se separou de los humanos. Toda experiência colonial é uma experiência de separação entre homem e natureza, entre homem e humano. Água. Graças. El hombre tem color branco e el hombre tem gênero masculino. Os que seriam racializados e esclavizados se converteram em mercancias. Los negros arrancados de lo que os colonizadores chamaram África. Los indígenas dominados em sua própria casa. Los árboles reducidos a muebles. Las plantas esclavizadas como monocultivos. Las pieles arrancadas a los jaguares. El oro robado del vientre de la tierra. Para el hombre, para os invasores colonizadores, todo empieza com eles. Nada existia antes de eles. E de hecho, algo empezó. Empezó el fin. Para arrancar mercancias de la tierra mercancia, entre os siglos XVI e XIX, mais de 12 milhões de pessoas de distintas regiões de África foram sacadas violentamente de suas casas e al menos 2 milhões morreram em la travessia. Mi país, Brasil, foi o destino de al menos 5 milhões de africanos esclavizados e o último país de las Américas em abolir formalmente a esclavitud. Esta esclavitud, que durou 350 anos, há que subrayarlo, sigue plenamente ativa hoje, quando os negros são os que mais morrem por balas e enfermidades, são os que ocupam os puestos mais subordinados e cobram os salários mais baixos, são os que têm a menor escolaridade, os que vivem em casas sem saneamento, são os que passam mais tempo ao dia hacinados em meios de transporte indignos. E naquele mundo colonial, que eram as plantações de cana-de-açúcar, sino a esclavitud de vidas. A cana-de-açúcar era uma planta esclavizada, extraída de uma terra esclavizada por africanos esclavizados. Não havia só um ser esclavizado nesta cadeia extrativista, sino vários, todos convertidos em mercancia. Entre os siglos XVI e XVII, mais de 90% de los indígenas foram exterminados em regiões da América e Caribe. A maioria por vírus e bactérias que trajeron en el cuerpo os invasores europeus. Em los siglos seguintes, os indígenas só puderam existir como grabados, apreciados como ilustração de um passado superado, com sua desnudez e seus tocados, uma coisa bonita para colgar em algumas paredes ou estampar estes livros que decoram mesas de centro. Os indígenas só têm cabida se estão dissecados, aunque seja em quadros. Por lo demás, aún continua a lógica de la assimilação e el extermínio em las Américas. El racismo es, pues, outra vocal del capitalismo. El patriarcado também. É impossível entender a destruição da Amazônia e de qualquer bioma sem entender o papel ativo e persistente do patriarcado. A mesma lógica que viola o corpo das mulheres ha violado durante siglos o corpo da natureza. Como o corpo das mulheres, o corpo da selva se trata como se fosse um objeto para invadir, violar e explotar. Um corpo sometido ao que se lhe arranca todo. Em 2019, em seu primeiro ano de governo, o extremista de direita Jair Bolsonaro hizo uma declaração que explicita como esta relação sigue vigente e ativa. Al referir-se ao interesse internacional por la Amazônia, dijo: "La selva
es una virgen que todos los pervertidos de fuera quieren. Para Bolsonaro, cuyo principal proyecto era destruir las barreras legales y abrir de par en par la Amazonía a la explotación de ganado, soja, madeira, minerales y grandes obras de infraestructura, la cuestión no era la violación, sino la nacionalidad del violador. La atención se centraba en quién violaría el cuerpo selva, si los pervertidos de fuera o los pervertidos de dentro. La Virgen no tiene voluntad porque es un objeto. Essa imagem, la de la naturaleza virgen, um corpo objeto intocado por explorar, está totalmente activa desde há 500 anos. Nada mais lejos de lo que é uma selva, toda ela em constante movimento, com todos em relação com todos, toda ela mescla, colaboração, devoração, intercâmbio, contágio e interdependência. Todo lo que está vivo toca e é tocado, se mescla, devora e se transforma em el incessante movimento de criar mais vida. Solo os colonizadores veem virgindades para ser violadas. Como sabemos, tocar e ser tocado é o próprio movimento da vida. O lenguaje que produz o colapso desde há mais de 500 anos, por lo tanto, tem o centro ao humano, pero não a todos os humanos, sino ao hombre, pero una vez más, não a todos os hombres, sino ao hombre blanco. A las mujeres les tocaba reproduzir ou a los esclavos ou a los senhores, ou a las mercancías ou a los dueños de las mercancías. Por isso, é um erro que debilita e incluso hace inviable toda a luta contra a extinção, afirmar que os humanos ou a humanidade causaram o colapso. Os que produziram e siguen produzindo o colapso são uma minoria de uns poucos miles de entre uma população de mais de 8.000 milhões de pessoas. Esta minoria sigue estando formada, em sua maioria, por homens blancos do norte global. Esta minoria está formada por multimilionários e supermilionários, accionistas de grandes corporações, como as de los combustíveis fósseis, la mineria, la carne, la soja e el aceite de palma, os medicamentos, los pesticidas e los ultraprocessados. Al serviço de esta minoria se encontra grande parte de los governos e los parlamentos del mundo. Uma realidade que neste momento se está levando à radicalidade com a configuração do Estado CEO de Donald Trump. Como disse Ailton Krenak, pensador indígena de Brasil, os indígenas nunca han pertenecido ao selecto clube de la humanidade. Assim que não existe esse nós outros. Desse nós outros somos os outros. Despolitizar o debate sobre o clima e a biodiversidade, despolitizar o debate sobre o calentamento global, exponer-se ao serviço das forças que produzem o colapso, exponer-se ao serviço do capitalismo e de todos os autoritarismos que atravessam a casa planeta neste momento, exponer-se ao serviço de los CEO de la guerra. Não se pode enfrentar realmente o colapso sem compreender que está atravessado por la raça, la classe, el gênero e la espécie. E assim volvemos ao princípio desta conferência, quando dije que enfrentar o colapso é também, neste momento, detener a Israel, detener a Putin, detener a Trump e a todos os déspotas que avançam neste momento crucial da história.
La despolitización del debate sobre el clima y la biodiversidad se debe principalmente a la quinta vocal del lenguaje del capitalismo, que a menudo se subestima ou incluso se olvida, é também la menos investigada e compreendida em sua profunda infiltração em los cuerpos. La quinta vocal é binarismo. La compreensão binária del mundo se consolidou e popularizou na filosofia del francês René Descartes. La separação corpo-mente, homem-natureza, homem-mulher, masculino-feminino, etc., etc. Es el lenguaje de o es esto, o es aquello. En la naturaleza, como muestra la ciencia indígena, todo es esto y también aquello. Todo está en constante intercambio y transmutación. Lo que llamamos humano, por ejemplo, no es un cuerpo habitado también por bacterias, sino que ser humano es también ser bacteria. Si tenemos que definir naturaleza, la mejor definición es todo en relación con. La selva amazônica donde vivo no es un montón de árboles con animales dentro. Esta es la descripción de un zoológico. La selva amazônica no es un montón de árboles con millones de espécimenes de flora a su alrededor. Esta es la descripción de un jardín botánico. La selva viva es todo en relación con. Por eso, pueblos como los Quichua de Sarayaco pueden decir con tranquilidad que descienden del jaguar. O los grandes chamanes de diferentes pueblos indígenas pueden relacionarse con plantas sagradas como la ayahuasca y comunicarse con seres que no somos capaces de ver o percibir. Todo es intercambio y transmutación. Ao embarcarmos en el binarismo, se pierden todas las conexiones que permiten vivir sin destruir ni ser destruído. Quando pongo o binarismo como quinta vocal do capitalismo, não estou estabelecendo uma hierarquia. Se lo hiciera, o binarismo seria a primeira vocal, porque estrutura todas as outras. Estrutura o antropocentrismo, o colonialismo, o racismo e o patriarcado. A lógica não binária da natureza se rompe violenta e falsamente para poder estabelecer hierarquias e verticalidades. Todo passa a convertir-se em mercancia, incluso as festas chamadas paganas, como a festa del solstício que acaba de celebrar-se aqui em Espanha e em várias partes do mundo. Os rituais em los que os cuerpos eram intercambiáveis e interdependentes se domesticaram e passaram a vender-se em paquetes turísticos. O binarismo, é importante dar-se conta disto, é também o principal vetor de despolitização do debate, incluso entre os progressistas. É lo que hace que, por exemplo, volviendo ao princípio de esta conferência, muitos pensadores, científicos e ativistas não percebam que detener a Israel e a todos os governos genocidas e autoritários é uma parte intransferível da luta contra o colapso. O capitalismo só pode ir em contra de la naturaleza. Por isso, o único destino deste linguaje antropocêntrico, masculino, racista, patriarcal e binário é o colapso. Tras este recorrido, puedo chegar ao título desta conferência, por um recentramento radical do mundo. Em um momento em que vivemos a emergência climática e a sexta extinção massiva de espécies, defendo que há que desplaçar os conceitos hegemônicos de lo que é centro e lo que é periferia. Os centros do mundo são os enclaves onde a natureza aún resiste, não os centros onde se tomam as decisões políticas e financeiras que destruem nossa casa planeta.
Los centros del mundo son la Amazônia, los océanos, las otras selvas tropicales, todos los biomas. E no Madrid, Washington, Paris, Londres, Frankfurt, Nova York, Tóquio, Pequim ou São Paulo. Los centros del mundo son donde está la vida, no donde están los mercados. Não se trata de uma afirmação retórica. Al contrário, significa reconocer a legitimidade de lo que nos mantiene vivos. Se estou aqui hablando com ustedes, é por la resistência de la natureza, entendida também como todos os pueblos que nos se han separado de ella. Recentrar el mundo significa volver a poner en el centro el movimiento no binário de la vida. Sacar la competición del centro y volver a poner la interdependência en su lugar. En este movimiento também temos que hacer esse desplazamiento en el interior de las ciudades. Lo que hoy se llaman periferias ou favelas son en realidad el centro de las ciudades. Ahí es donde está la mayoría de la gente, arrancando la vida de la brutalidad de los días, creando tecnologias de resistência. En las periferias de las ciudades y en las favelas es donde se encuentra la mayoría de quienes fueron arrancados de sus territorios y de sus identidades por la voracidade del capitalismo. Estão aí resistindo. Conectar os centros urbanos com os centros natureza é uma ação política fundamental em la luta contra o colapso. Abro um parênteses para contar-lhes como seguia um processo localizado de violação de los cuerpos por parte do capitalismo. Em 2010, o último ano do segundo mandato de Lula da Silva, se celebrou uma subasta para construir a central hidroelétrica de Belo Monte, no rio Xingu. Contra toda a resistência dos pueblos de la selva, indígenas e ribeirinhos, e de los movimentos sociais urbanos, se impuso a hidroelétrica. Em 5 anos, toda a região se transfigurou e a cidade de Altamira se convertiu em la mais violenta de Brasil, que, como sabem, é um dos países mais violentos do mundo. Vi como famílias de ribeirinhos, uma população tradicional da Amazônia, eram expulsadas de suas islas, a las que luego se les prendió fuego. Estas famílias, literalmente, de um dia para outro, foram arrancadas de um linguaje e arrojadas a outro. De repente, já não eram uma população tradicional de la selva, sino este genérico que chamamos pobre. De repente, necessitavam dinheiro para viver. De repente, estavam pagando alquiler em uma casa sem ventanas nem alcantarillado, rodeados de facções do crime organizado. De repente, estavam pagando sua primeira factura de luz, sua primeira factura de água, pero sem poder permitir-se-lo. De repente, estavam vendendo-se a canoa, porque já não se podia pescar, e eram eles os que necessitavam comprar o pescado, aunque não tinham dinheiro para hacerlo. Recuerdo a Raimundo Berro Grosso, um dos cientos de ribeirinhos expulsados por la hidrelétrica de Belo Monte. Vivia em la selva como selva, pescando, cultivando su huerto, sem pagar por uma caça que estava hecha de selva, sem pagar por el agua que venia de um rio que estava sano, sem pagar por la comida que era abundante e variada. Como a maioria de los ribeirinhos, Raimundo se levantava por la mañana e decidia o que queria ser. Se era pescar, se era ir ao huerto, se era quedar-se divagando em la hamaca, se era el correr la canoa e ir a visitar a um amigo. Ele era selva. De repente, Raimundo foi expulsado de seu corpo linguaje por Belo Monte. Fui a reunir-me com ele na periferia de Altamira, em uma das casas mal construídas por la empresa que gestiona Belo Monte. E foi ali onde descobriu que era pobre, que havia sido arrojado a esse genérico chamado pobre, que arranca identidades e hace homogêneo lo que não é.
en la periferia de Altamira, a quilômetros del rio, le perguntei a Raimundo o que era ser pobre. E me dijo que ser pobre é não poder elegir. Elegir que comer, que hacer, como vivir, como gestionar o tempo. Le perguntei o que era ser rico. Me dijo que ser rico é não necessitar dinheiro. En la selva era rico porque não necessitava dinheiro. Foi alcançado por el capitalismo e se convertiu em pobre. Hoje, como muitos de los ribeirinhos convertidos em pobres, Raimundo está enfermo, sofreu um ictus, tiene Parkinson. Sigue lutando por volver ao rio, pero le quedan poucas esperanças. Lo vi hace umas semanas e me dijo que lo único que espera hoje é ao menos poder ensinar a pescar a seus nietos, arrojados também na cidade. Seus nietos já não sabem ler o rio e a transmissão de conhecimentos e identidade ha quedado interrompida junto com o Xingu. A história de Raimundo arroja luz sobre o que ocorre quando os corpos natureza se conviertem em corpos mercancia, ou quando o linguagem do capitalismo se impõe sobre os corpos. Para hacer frente ao colapso, é necessário pressionar coletivamente a los governos e parlamentos para que adotem políticas públicas que limitem a las corporações que destruem a natureza. É necessário pressionar coletivamente a los governos e parlamentos para que pongan fim a los combustíveis fósseis. É necessário pressionar coletivamente a los órgãos de poder para que não firmem acordos comerciais com países que destruem a natureza. Para hacer frente ao colapso, também é necessário fazer cambios importantes no consumo. Por exemplo, é eticamente impossível comer carne da Amazônia ou comer cerdos alimentados com soja da Amazônia, como ocorre aqui em Espanha, por poner só um exemplo. Quando os deliciosos cerdos de Catalunha, alimentados com soja da Amazônia e de outros biomas, se comem em restaurantes ou em casa, lo que se come é a qualidade de vida de los niños. Como disse Davi Copenaua, xamã del pueblo Yanomami, los blancos são comedores de mercancias e se estão comendo o planeta. Todas estas ações e cambios são necessários, pero distan muito de ser suficientes. Se queremos que as gerações futuras, não só as que estão por nascer, sino também as que já han nascido, tenham uma oportunidade, temos que fazer algo muito mais difícil. Temos que fazer o movimento radical de convertir-nos em outro linguagem. Aunque já estamos em território desconhecido, como anunciou um grupo de científicos em 2023, podemos afirmar que hoje vivimos em um planeta com piores condições de vida para os humanos e para a maioria das espécies que na época de nossos padres e abuelos. En este momento, lutamos por la diferença entre um planeta pior e um planeta hostil à vida humana, como señalou a filósofa brasileira Débora Danowski. E há uma enorme diferença entre um planeta com piores condições para a existência de tantos seres e um planeta hostil. Uma diferença realmente enorme. A minoria dominante que produjo o colapso e sigue produzindo-lo não se detendrá, como já ha quedado mais que explícito. Sabem perfeitamente, por exemplo, que os combustíveis fósseis são responsáveis de mais de 75% das emissões de los gases que produzem o calentamento global. E, aún assim, aumentam a produção de petróleo. Sabem que cientos de miles ou incluso milhões de pessoas vão morrer com o aumento da temperatura do planeta e todos os fenômenos que este calentamiento ponga em marcha. O número de muertes dependerá também da qualidade de nossa luta. E aún, sabendo de todo esto, aún conscientes de esta realidade, esta minoria
está acelerando o colapso. ¿Por qué? Es la pregunta obvia. Como esta minoria sempre se ha salvado, crê que volverá a salvar-se, ya sea en sus búnkeres de lujo de Nueva Zelanda, ou colonizando Marte, como quer Elon Musk, o homem mais rico do mundo e o produto mais mal acabado deste momento histórico. Tiene sentido suponer, aunque aún não se pueda demonstrar, que esta minoria crê que com o avance da inteligência artificial, a maioria de los humanos serão prescindíveis e, portanto, matáveis, mais matáveis. Tiene sentido suponer que se creem melhores, mais perfeccionados que a maioria, algo assim como uma raça humana superior. E quizá por isso Elon Musk tem 14 filhos. Le preocupa a extinção de los humanos, segundo um de seus biógrafos. Pero a extinção de que humanos? Cabe perguntar. Porque quantos cabriam em las naves espaciais que partiriam hacia Marte? E como se elegeriam se isto se convertiera em uma realidade factível? Recentrar radicalmente o mundo quizás seja nossa única oportunidade de enfrentar-nos à minoria de humanos que está acabando com nossa casa planeta e com milhões de seres, incluídos nós outros. Cambiar radicalmente o linguagem que somos é nossa melhor oportunidade de garantizar uma casa planeta em la que puedan viver as novas gerações. Quando hablo de recentrar o mundo, de cambiar radicalmente o linguagem que somos, e a gente me mira como se hablara em um idioma incompreensível e intraducível, me gusta poner as coisas em perspectiva. Pensem em lo estranho, lo absurdo que é que uma minoria de humanos altere o clima e a estrutura de um planeta. E que, apesar das catástrofes que provocam, não se detêm, continuam atacando o planeta. Sabem que nos estão matando e, aún assim, seguem destruindo nossa casa e nossos corpos. Isso é uma insanidade. O linguagem que nos han inoculado em los últimos 5 siglos ha sequestrado nosso instinto de supervivência. Esta é a explicação que encontro ao negacionismo de la maioria de la población, que se está deixando matar sem reaccionar, que está deixando que destruam o mundo en el que vivirão seus hijos sem reaccionar. Se habla muito do negacionismo de Trump e outros déspotas do mundo, pero su negacionismo é uma estratégia política e uma estratégia empresarial corporativa. Sabem muito bem lo que se passa. Lo que me preocupa é o negacionismo de la maioria. E aqui não basta com aceitar a obviedade da emergência climática para que alguém se considere no negacionista. Para não ser negacionista, há que actuar a diário para detener o colapso. E não é isso lo que vemos. Al reduzir-nos a indivíduos e consumidores, a destruir a comunidade e o coletivo, o capitalismo ha sequestrado nosso instinto de supervivência. Qualquer ser, incluso os que as ciências biológicas consideram primários, reacciona imediatamente ante qualquer ameaça. Agora mesmo estamos ameaçados de extinção e não reaccionamos. A maioria se está deixando matar porque já não sabe ser comunidade, já não consegue entender-se coletivamente, espera que a salvação venga de outra parte. Dependendo de suas crenças, espera que a salvação esteja em uma divindade, em el Dios, tecnologia ou em la colonização de Marte. É aterrador. E aún assim, aqui estamos. Recuerdo estar em um salão de beleza em vísperas de las eleições presidenciais de 2018 em Brasil, que foram muito violentas, porque os seguidores de Jair Bolsonaro perseguiam por la calle a los homossexuais
e a las mulheres vestidas com roupa que consideravam inapropriada, al igual que a las personas que levavam algo rojo, porque era o color del partido de Lula, aunque nesse momento Lula não podia ser candidato. Estava falando sobre todo esto com la manicurista e me dijo que iba a votar a Bolsonaro. Le perguntei por quê e ela me explicou. Todo está previsto en la Bíblia. É necessário que venga um homem como Bolsonaro. Habrá incêndios e inundações. Habrá uma grande purificação e solo se salvarão os buenos. Essa mulher, pobre, negra e explotada, votaria al destructor porque creía que havia que destruí-lo todo para purificar o planeta. E, por supuesto, estava segura de que ela estaria entre os puros que se salvariam. Como convencer a essa mulher que vive na periferia de São Paulo e está na parte mais frágil do apartheid climático, de que tem muitas probabilidades de ser de las primeiras em morir ou de que as águas destruam sua casa? Aunque, desde meu ponto de vista, que quede bem claro, os mais peligrosos são os que estão entre os melhor alimentados e educados e creem que a tecnologia les salvará. A menudo me perguntam sobre a esperança, sobre mensagens optimistas, sobre estratégias e sobre o que fazer. Puedo falar disto mais tarde. Lo que quero dizer agora, e com isto concluo esta conferência, é que a vida é a resposta. O capitalismo, esse linguagem estruturado em torno a 5 vocales que he mencionado, nos ha hecho creer que a vida é uma relação do indivíduo competindo com outros indivíduos, em la que os cuerpos se coisificam como mercancias que produzem mercancias, cuyo maior sentido é poder adquirir e consumir mercancias. Obviamente estou simplificando. Pero, apesar de todas as variáveis que intervienen, que además estão atravessadas por la raça, el género, la classe, la espécie, se lo miramos com honestidade, assim é como se estrutura lo que llamamos vida. Pues bien, queria dizer-lhes que isto não é vida. Não como expressão popular de que a vida va mal, sino de que não é vida em absoluto. Como nos separamos ou nos separaram violentamente da natureza, nos desconectamos da vida. Só lo entendi quando me fui a viver à selva amazônica e empecé a perceber como vivem os outros, que nós somos nós outros. É totalmente distinto. Em la selva, todo quer viver. Em la natureza, todo quer viver. Cada possibilidade se aproveita ao máximo. A colaboração, o intercâmbio, a devoração e a interdependência mueven todos os restos. Vivir é o único sentido da vida. Pero me he dado conta de que, apesar de todas as observações, quando hablo de vida, a gente la descodifica como a vida do indivíduo, cerrada e compartimentada. E então vêm todos os clichês que a publicidade leva décadas explotando. Tienen que entender-me muito bem aqui. Lo que o capitalismo chama vida é um equívoco intencionado do linguagem que nos leva ao colapso. La vida, la real, também contém la muerte. La muerte não é lo contrário de la vida. La vida não tem contrários. La vida, repito, é contágio, é devoração, é intercâmbio, é interdependência, é transmutação. La vida é imensamente poderosa. Todo o que está vivo quer ferozmente viver. E nós outros, que chamamos vida a la opressão de la vida, parece que já não queremos viver. Ou não sabemos como hacerlo. Recentrar radicalmente o mundo,
convertir-nos radicalmente em outro linguagem, é entender-nos vivos, é querer viver. Lo único que necessitamos para lutar contra a opressão e a extinção é querer viver. Muitas graças.